E aí, galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, o melhor podcast da sociedade, para tratarmos de monstros e robôs gigantes. Eu acho que qualquer temática que envolva pancadaria entre robôs e monstros gigantes merece um pouquinho de atenção. E hoje a gente vai falar sobre kaijus e mechas, que são um tema tradicional das produções de ficção científica orientais. Para isso a gente tem uma galera aqui que curte filmes e animes para poder falar um pouco. Se apresenta aí, galera. E aí, pessoal, aqui é o Anderson Game Over e a minha frase de hoje vai ser voltada a Gundam. Zig Zeon. Ziriguidum. Ziriguidum, né? Ziriguidum, vai. E aí, galera, aqui é Alessandro Santos da Ninguém e hoje cancelaremos o Apocalipse. Fala, pivetinho, aqui é o Robson Matheus, estagiário, e é hora de morfar. E aí, galera, aqui é o Luiz, o Leonhardt. Só uma coisa pra dizer, Rogue One é normal. E aí, galera, aqui é o Gabriel Frank e... Anjos são kaijus ou kaijus são anjos? Kaijus são kajus e castanhas são castanhas. E aqui é Elisandro Anjos, o grão-mestre. Minha frase é: quem nasceu para Transformers, Megazord nunca será. E é isso, a gente pode começar dessa forma. Hoje a gente vai falar sobre kaijus. Os kaijus. Hoje falaremos sobre os kaijus e os mechas. Algumas pessoas chamam de mecha, mas eu consultei a pronúncia correta, é mecha. São duas figuras tradicionais das produções de ficção do cinema oriental, dos animes, do mangá, porém é o tipo de coisa que também esteve sempre presente nas produções ocidentais, né? Esse negócio do monstro gigante é um negócio que é bem antigo na nossa mitologia, talvez. Só que antes da gente poder entrar um pouco nesse tema, eu queria que o estagiário fizesse o papel dele, o único papel dele de relevância nesse podcast, que é conceituar pra gente. Primeiro, eu queria que o Rob dissesse aí pra gente definição de kaiju. Na sua pesquisa que você encontrou sobre kaiju. Kaiju é uma palavra japonesa que significa besta estranha ou animal comum, mas que costuma ser traduzido como monstro. Ele é usado para se referir em gênero de tokusatsu. Tokusatsu. Que são filmes de efeitos especiais. E o kaiju mais famoso, como sempre, é o Godzilla. E eu fiz um pouco aí um apanhado aí, que o nome Godzilla, originalmente, ele é pronunciado como Gojira, né? Que é uma combinação das palavras japonesas de gorila e baleia, enfim. Tem também algumas denominações de kaijin, né? Que são filmes de monstros humanoides. É uma variação, né? Do gênero. É a versão menor dos kaiju. E tem os kaijins, São os monstros do Power Rangers antes da Rita jogar o cetro mágico, assim. Aqueles que aparecem em Kamen Rider. E tem também os Daikijus, né? Que são filmes com monstros gigantes. Uma outra observação... Daikijus, né? É isso. Ok. E só uma observação aqui, que eu fiz um levantamento e foi, assim, muito importante. Eu achei, né, no caso, uma observação. O Rei Caesar e o King Kong, eles são definitivamente mamíferos. Sim, ok. Ok? Eu não sei quem é esse Rei Caesar, mas eu tô assumindo que ele é um mamífero. Agora o King Kong é um mamífero, né? Pronto. O Godzilla e o Anguirus, eu acho que é um nome assim, eles são répteis, e o Gezora é um molusco. É porque eu fiz um apanhado em relação a Gezora. O Gezora. Eu não sei qual dos dois é. O Gezora, né? Mas um dos dois que citou o nome, ninguém sabe o que é. É um dragão de 3 cabeças. Qual é esse? Anguirus? É um dos dois que a gente não conhece. É o Anguirus. Ah, cara, sei. É o Ghidorah. Ah, cara. Fora que tem o Mothra também, não é isso? Mothra, Ghidorah, são inimigos clássicos do Godzilla. E só pra concluir, é que esse nome Kaiju, né, ele tudo começou na época da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação do próprio Godzilla, né, que foi uma forma de barrar a grande leva de produtos de cultura que estavam vindo direto dos Estados Unidos, né. E o Godzilla, ele foi feito para trazer uma realidade mais próxima para os japoneses
sobre seu medo de ataques atômicos, né, claro, de bombas e tal. O Godzilla tem muito essa pegada da energia nuclear, né? E ele é fruto disso, é isso mesmo? No original era isso? Sim, Alguém sim, sabe? sim. E foi uma simbologia, né, que eles usaram aí pra representar a cultura japonesa. A cultura japonesa que foi massacrada por uma bomba nuclear, né? E era comum entender o medo deles, essa questão da devastação, da destruição. O cinema interpretou o Godzilla como uma consequência, por exemplo, dessa guerra nuclear, né? Tipo, do homem modificando a natureza e tendo a resposta. A natureza não é uma resposta. O Godzilla seria isso, né? Seria mais ou menos uma resposta da natureza. Ele é um monstro fruto da transformação nuclear. E o filme foi em 1954. Muito dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Sim. Mais alguma coisa sobre os kaijus, ou Rob? Não, pode seguir em frente que atrás. Ok, a gente conceitua primeiro aqui kaijus, então. Antes que a gente possa prosseguir, eu queria ouvir dos demais aqui. Podia ser o Luiz, por exemplo, podia ser o Sandro também. Dentro desse negócio de kaiju, quais são os mais famosos que vocês conseguem lembrar? Gabriel também. Vamos dizendo aí. Bem, galera, o mais famosos, assim, que a gente só vem... citando rápido, né? Bem rápido mesmo, é o próprio Godzilla. Godzilla é um exemplo clássico. É um kaiju, exemplo clássico, kaiju. Começando do filme. King Kong também. King Kong é um kaiju? É um kaiju americano. Kaiju americano. Deus que ele seja um monstro grande, é considerado Pronto, kaiju. a gente pode admitir, então, que pra ser um kaiju, ele tem que ser um monstro gigante. É isso? Exato. A sogra, depois da ceia de Natal, é um kaiju. Não, acho que é uma kaiju. É um kaijin, né? Mas assim, a questão do Godzilla, ele começar assim a ser tão famoso, acho que nem questão da época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica. Ele começou realmente com isso, ao contexto que eles estavam, pós-guerra recente, 45 para tem nem 10 anos ainda. Sim, era recente, né? E é muito recente. Mas o que levou assim ao seu grande sucesso, por incrível que pareça, era o mercado japonês está inserindo nesse ramo de uma tecnologia, de levar para as pessoas e algo que vem devastando a cidade. E se você relacionar um pouco a destruição da cidade que ele traz, devido a essa época também, é mais o ideal da destruição, da bomba, que eles passaram, da reconstrução. Sim. É isso que... na verdade, eu não tô nem dizendo do sucesso, Godzilla. Eu tô dizendo, acho que a grande influência, né? A grande influência, exatamente, que a gente pode pensar nisso. Eu tenho o nome aqui do criador do Godzilla, foi o Tomoyuki Tanaka, né? Criador do Godzilla. Tem 28 filmes, cara, do Godzilla. E muita gente associa o nome Godzilla... Filmes do Godzilla? 28 filmes Muita gente associa o nome Godzilla justamente pra questão do Deus, né? Ele explicou agora a questão do nome, mas o God e o Zilla vem de Lizard. Aí, então, Zilla, variação de Lizard. Ele pegou justamente Deus Lagarto, né? Deus Lagarto, que ele pegou essa variação. Eu prefiro o nome original do Godzilla. Não, mas esse é o nome. Não, Gojira. Esse é o Godzilla original. E até isso, vocês estão falando no Godzilla, né? Pro mundo cinematográfico, o Godzilla, sim, é o rei lá dos monstros, né? Dos kaijus. O título do filme que vai sair ano que vem não, Isso é produção hollywoodiana ou é parceria? É hollywoodiana. A continuação do 1. A continuação do que saiu em 2014, né? O título dele é King Kong. É Godzilla o rei dos monstros, né? O rei dos monstros. Que já foi usado também esse nome aí. Cara, 28 filmes, eu acho que muito nome aí vai... Tá quase com os trapalhões aí disputando o número de filmes. Godzilla. E eu acho... Kong sentiu o recalque desse nome. Aquele filme teve um que saiu no início dos anos 2000, não teve? Bem bizarro, né? 98, né? Cara, eu acho aquele filme até bonzinho, sabe? Ele... É tosco, ele distorce muito a ideia do Godzilla. Ele foi uma iguana gigante, né? Mas ele é bem divertido. Ele foi retirado da franquia Godzilla. Ele não é mais Godzilla, ele é só um Zilla. Porque o criador, ele não gostou do resultado, porque era uma fêmea e não... fisicamente ele não era parecido com os outros Godzillas. Não, ele era muito diverso, né? Ele era mais grande. Era mais para um Velociraptor. Olha, eu me lembro de ter assistido esse filme mais recentemente assim, tem alguns anos já. Mas eu digo, o tamanho dele é muito absurdo. A gente tá acostumado com um filme de monstro gigante, mas naquele filme eles realmente extrapolaram. Ele tem um momento que ele pisa assim, e cara, ele é o tamanho dos prédios, que cara. Quando cai uma pessoa lá, aí você tem a dimensão da pata dele pro resto. O tamanho dele. Mas você tá falando de qual? Do de 2000? De 2014. Não, eu tava falando de 2014. Beleza. Eles são absurdos, esses dois. Mas o de 2014, o Godzilla é monstruoso também, assim. Mas eu acho que ele nos compara com o de 98. Mas esse antigo de 98, interessante é porque foi mais uma produção realmente americana. Eles queriam vender a ideia do novo Godzilla, algo mais bizarro, mais cara de bravo, irado. Quando ele parece mais um dinossauro do que um próprio Godzilla mesmo. Ele parece mais um cara fantasiado. Mas assim,
contando que ele queria mais o marketing, o desenho dele, os bonecos, o nome Godzilla tem potência, que ele vende. O nome Godzilla que você falou agora, que a gente pensar, ele vende em questão por si só. Que é algo da cultura, acho que nem nerd, mas é uma cultura do filme mesmo, assim, tá inserido na história dos filmes. Ok. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Tem um filme japonês do Godzilla versus o Frankenstein. Que no Claro que vai ter, cara. No caso Frankenstein, eles recriaram a história dele, em vez de ser uma pessoa renascida que parece outras pessoas, é um kaiju enorme, que é, no caso, uma pessoa. Mas, eles vão misturar, né? É muito comum eles misturarem isso, né? Os filmes orientais, eles têm muito essa pegada. Mas deixa eu trazer aqui pra outro ponto, né? Olha, eu fiz aqui uma listagem de alguns kaijus, né? Do cinema, principalmente, mas nem todos vão ser do cinema. E eu queria saber se vocês concordam com essa listagem aqui. Tem outros, claro que vão ter outros. Esse aqui foi os que eu consegui lembrar. O Mechagodzilla, uma versão mecânica dele, eu acho que saiu um filme. É bizarro, porque se é Mechagodzilla... Já vai pra Mecha. Pois é, e aí? É Mecha ou é Godzilla? Mas tem lá, o Mechagodzilla. É um vilão de um dos filmes do Godzilla. É um robô criado pra enfrentar o Godzilla. Mas ele tem alguém que pilota ele? A gente vai entrar nessa já, quando a gente falar dos mechas. A gente vai entrar já. Segundo, é o King Ghidorah, né? Que foi o que o Rob falou. A gente tem o Galgamesh também. A gente tem o próprio Godzilla, o Mothra. Esses são os filhos dos filmes do Godzilla. Esses aqui são tradicionais nos enredos do Godzilla. Agora, eu queria saber de vocês os outros, que eu trouxe aqui, por exemplo, o Monstro de Cloverfield. O que vocês acham? O Monstro de Cloverfield é um... Kaiju. É um kaiju. Já tava um monstro, né? Agora se fosse um robô não sei o que, aí já dava pra ver que era mecha, né? Talvez. Não, mas tipo, se a gente for falar de kaiju, porque kaiju é uma criatura gigante, né? Qualquer coisa que a gente vê que não seja um robô e que não seja controlado psicologicamente, neurologicamente ou não, assim, pode ser um kaiju desse jeito. Tipo, o titã colossal do Shingeki no Kyojin pode ser considerado um kaiju, que é uma criatura gigantesca e não é um humano, é um humanoide, digamos assim. Como é o nome, mano? Shingeki no Kyojin. É isso aí. Fala o nome em inglês. Attack on Titan. Olha a pronúncia. Attack on Titan. Ok. Ok. Mais fácil, né? Sim, Ele gosta de complicar, né? Deixa ele fazer uma pergunta Fala, aqui. fala. A pergunta do estagiário, né? Dragon Ball Z, quando o Goku ele vira um macaco gigante. Vira um É macaco. kaiju? É um kaiju? É um kaiju. Não, aí é que eu acho. Peraí, vamos lá. Deixa eu continuar aqui a minha lista e a gente passa a discutir isso. Eu trouxe também aqui o Tiamat, do Caverna do Dragão. Eu É o trouxe kaiju. aqui também o Cthulhu, o monstro de Cthulhu, né? Dos romances do Lovecraft, HP Lovecraft. O próprio King Kong. Os Colossos de Shadow of Colossus são kaijus? São. Mas os Colossos não são máquinas? Eles são meio que... Eles são golems. Mas eu acho Ok. que não se encaixa em Mesh. Não, acho que... Ok. São colossos. Eu tô dizendo que são colossos, são colossos não, são cajus. Então Fechou. pronto. E por último, acho que tem dois ou três, que eu acho que merecem aqui um pouquinho ser mencionado também, que eles já são mais da literatura, da mitologia, que talvez pra mim seja um pouco desse pensamento de que a gente tende a criar monstros gigantes, né? O Scylla é o monstro da mitologia grega, né? Que a gente acompanha a história, a jornada da Odisseia, é um monstro marinho, que ele tem tipo uma boca gigante e engole as embarcações, né? Poseidon, essas coisas. Sim, também, é um né? monstro marinho, filho de Poseidon. O Kraken, não? O Kraken é outra versão que eu ia Scylla eu não falar. conhecia, não. Scylla, ele tem uns tentáculos e ele é uma boca gigante. Ele abre assim, cria um redemoinho e suga os É o barcos. do Piratas do Caribe? Não, aí é o Ele tá falando do... Kraken. É o Kraken? Aí é o Kraken. No Piratas do Caribe é o Kraken. O Scylla, ele parece aquele monstro que a gente do Deus vê da Guerra? num dos Star Wars, que tá na terra, assim, no deserto, ele abre uma garganta gigante. Pronto, o Scylla é mais ou menos aquilo. Ele tem uns tentáculos, agarra as embarcações. A outra versão é o Leviatã, das lendas bíblicas, né, e mitológicas. Leviatã, monstro gigante, não fica definido exatamente que raio é esse Leviatã. E talvez a Beluga, né, a baleia branca de Moby Dick. Pode ser um kaiju? Se for assim, aquela baleia gigante. A orca? Não, mais. Aquela baleia lá que tem um coração também de um carro. A que eu baleia esqueci o branca? nome. Não. Ela tem um nome, velho. Aquela baleia gigantesca Zubar. do Procurando Nemo. Que existe. Gilbart? Não, acho que é maior. Ixi, cara. Caralho, como é o nome dessa baleia? Pronto, faz chance. Pronto, a Jubarte. Errou! A Jubarte é um kaiju, que ela é gigantesca, assim, mas ela não é uma criatura. Mas não é um Aí é que monstro. tá, ó, a grande discussão. O King Kong, ele é um gorila grande.
Agora vamos lá. Ele é um monstro. Pra questão disso aí do kaiju, a gente definir, como seria assim essa questão? Você pega um monstro, certo, gigante, ele tá enfurecido, então tem seu próprio ser, não é comandado por ninguém, e ele vai e resolve, vou destruir aquela cidade, todo mundo tá me agradando. O kaiju acho que pega mais nessa base. É legal a gente levantar essas questões agora que eles não tá pegando, até pra gente discutir agora, assim, pra vocês ouvirem e vocês questionarem aí do outro lado, o que seria o kaiju? O kaiju realmente é muito abrangente? eu tenho duas perguntas aqui. O kaiju, ele é racional ou ele é um monstro? Eu ia fazer essa irracional? mesma pergunta, porque ele não vai. Se o cara é um monstro, ele vai pensar e vai fazer tal coisa. Sim, e segundo, ele não pode ser controlado, tecnicamente, né? tecnicamente, pilotado. Porque tecnicamente os kaijus, eles agem mais por instinto, tá certo? Contando que a gente vai entrar um pouquinho na questão dos Power Rangers, porque eles agem seguindo a ordem de uma pessoa. Mas ali já é outro segmento kaiju que a gente pode colocar, inserir no Super Sentai, digamos assim, que são esses... É os mechas também, que são os né? que se transformam. Mas o kaiju, normalmente, se você observar nos filmes, o que vai acontecendo, eles agem por instinto. Eles estão sempre destruindo a cidade, destruindo alguma coisa e tal. Como tem cidade pra destruir, né? Não Quase vai faltar sempre nunca. toca. E também a gente pode até inserir um RPG que não foi citado aqui agora, que são os Defensores de Tóquio. 3DT, que no caso, você joga com Super Sentais. Não, tecnicamente com ele. O próprio nome diz, né? Ele foi um sistema que foi desenhado para comportar dentro da mecânica desse RPG. Esse universo Grandes de animes monstruosos, e mangás, monstros que por lá, digamos que a pancada é mais embaixo. Aliás, até mais em cima. Eu que lá em joguei cima. o 3DT e não teve essas coisas, não. Era uma coisa cara, normal. então sinto muito por você. Não era um Super Sentai, eu era tipo meio dragão, meio humano, assim. Era como se fosse um... Eu sei, viajou bem D&D legal. mesmo. Você viajou. Não, ele usou... É porque assim, a gente não pode confundir. A gente tá falando... O 3DT ele não é um RPG. O 3DT é um sistema de RPG, né? Não é um cenário. Ele é um sistema que comporta vários cenários. Eu posso jogar, por exemplo, Godzilla dentro do 3DT. No caso que o 3DT, ele vai abranger a vários segmentos que você queira jogar. Ele abrange muito que você queira criar dentro... vamos criar um RPG sobre Harry Potter. Qual o sistema que mais pega no 3DT? É como se fosse um Linux, digamos assim, ele é um sistema operacional, sistema de fosse um regras. Linux. Mas no caso do 3DT, é questão de você realmente misturar, baseado com os kaijus, questão da luta, questão ele do foi que envolve, criado pra isso. o que é mais ação, digamos assim, mais... É um sistema que ele é muito Fugindo voltado da pra realidade. ação, né? Diferente de outros sistemas de RPG. E Correto. falando em RPG, quando a gente traz então pro universo de Dungeons & Dragons, a gente também tem o Tarrasque, que eu acho que é um kaiju. Pronto, é isso que a gente vai agora falar sobre Tarrasque, que são criaturas mágicas aí naquele momento, não é isso? A gente for Godzilla acaba sendo. pegar sobre cada um. Godzilla foi um acidente, não foi isso, se não me engano? Foi um acidente. Um acidente. Não é mágico. Mas aí é o que eu tô dizendo, né? Científico. É um monstro gigante que destrói cidades. Mágicos são a super poderosa. Então, kaiju é um monstro que, nem você disse, é um monstro gigante que destrói cidades. Então, se ele age por instinto, ele está... Só a fim de comer. Não, pô. E matar a pessoa. Ele não tá só a fim de comer. Ele quer destruir porque, sei lá, mexeram com ele. Foram lá, mexeram com ele, aí ele vai detonar o caralho todo agora. Acho que Então, se ele tiver zangado e ele for um monstro, um animal gigante, com raiva, ele é um kaiju. Ó, pronto, a própria palavra... Acho que a gente tá vacilando aqui. A própria palavra kaiju... Diz aí pra gente de novo a definição da palavra kaiju. Significa o quê? O estagiário. monstro. Não, a Monstro tradução final é monstro, mas tem um outro nome. Kaiju is a Japanese word that means. Kaiju é uma palavra japonesa que significa peixe, animal e comum, que tá escrito aqui. Pronto, animal incomum. Então a gente pode afirmar então que Mas que costuma ser traduzido como Ele Beleza. vai, monstro na visão humana. animal é isso. incomum. Então todo Animal animal que tem um tamanho maior do que o seu normal, no caso Godzilla. O Godzilla não, o King Kong, ele é um macaco Ele é um animal comum. incomum. Tem Age por instinto, toca o terror lá age por também. instinto, tá certo. então Então a gente ele pode só fez a putaria que ele fez porque foram lá tirar ele do habitat dele. Aí ele fez a putaria Mexeram todinha. com ele. Ele Mexeram não, com ele não é se mal zangou. intencionado, ele é uma reação. A mesma coisa é o Godzilla, se a gente for ver. Ele não é um bicho mal Godzilla, intencionado também, não. Ele o briga lá, Tarrasque. contando que ele até deram uma coisa de herói pra ele. Vem alguns monstros lá tocar o terror aqui na Terra, no Japão, no caso. Gojira. Porque, no caso, no Japão, Gojira, que eu ia falar aqui, eles só atacam o Japão. E são os Estados Unidos que os ETs só atacam lá os Estados Unidos. Incrível, né? Mas é isso. Se a gente for ver, o Kaiju vai partir disso aí. Né, os Eu territórios acho que o mundiais. Sandro aqui vai dar uma Então, bem só mais... pra finalizar, então Estabelecemos que kaijus são monstros, mas essa interpretação de monstros são o quê? São animais exóticos, tipo animais incomuns. animais incomuns. Então, aí se fecharia como a Moby Dick sendo um kaiju. Moby Dick como um kaiju. Ela é uma baleia que tem um tamanho maior do que o Descomunal. convencional e tá indignada lá, então tocar o puteiro, Causa uma então ela é um certa kaiju. destruição.
Tudo Pronto, bem? fechou. Fechou. Alguém quer Pronto, discordar? definir se você pode aí, no caso, ouvir, concordar ou discordar, enfim. Vamos ver aí como é que vai sair a questão do Kaiju. Segundo tópico, pra gente definir antes da gente partir pras obras, eu queria Os que mechas, o né? estagiário trouxesse pra gente a definição de mecha. O que são mechas? Mecha ou mechanical. Robô gigante controlado por um piloto ou controlador. Geralmente são construídos em formato antropofórmico. Antropofórmico, É. forma humana. Traduz aí. Ah, eu pedi pro estagiário fazer isso. Você atrapalhou agora com alegria. Enfim, antropofórmico. Ou de animais. O gênero iniciou-se com o mangá Tetsujin, 28 Gol. Rapaz, ó, esses caras aqui lá de Japão, ô nome difícil, mano. Mitsutero Yokoyama, em 1956. Pra quem não sabe, Ok. esse bom. tipo de nome é que nem Joãozinho aqui no Brasil. Em 1956, o nome lá do mangá, né? Que era um robô controlado remotamente, que foi animado em 1963. O primeiro mecha Ele foi pilotado... criado em 56, é isso? Isso, E teve uma animação feita em em 63. 63, isso. Ok. E o primeiro mecha pilotado por um usuário de dentro de um cockpit Cockpit, sim. A Foi- cabine de comando, né? foi introduzido no mangá e anime de Mazinger Z. Mazinger. 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 Gente, Por Go Nag. vocês Go sabem Nag? que o Robson, ele é um show-off, né? Ele chama atenção pra ele. Com esse sotaque, com essa pronúncia, vai. Bem, né? E esse Mazinger Mazinger. Z, ele Bazinga, foi... né? ele foi publicado pela primeira vez em 1972. Ok. Então, mecha, pela definição, é o quê? É um robô gigante controlado ou um... É um robô Pilotado, gigante né? pilotado, né? Isso. Tudo bem. Só pra fechar, eu acho que eu tenho também uma referência. Eu vou dar um aqui. adendo aí nessa questão do pilotado. Eu fiquei um pouco conturbado com essa situação. A gente pode pegar e pensar, tem robôs que eles não chegam a ser controlados pelo cockpit, não é isso? Como ele falou agora, que existia antes. Mas eu acho que o fato de você ter um robô sendo controlável por alguém intencionalmente se torna a ele um questão mecha. do mecha. Não Sim. só a questão dele ser controlado, que falou agora há pouco. Não, Tem ele é um- pilotado. Se ele é pilotado de dentro do mecha ou se ele é cockpit. pilotado por fora, Pois é, não exatamente. interessa. Tem né? um Mas outro ele falou ali exemplo pelo também. cockpit, é o primeiro. O primeiro anime Que foi era pilotado colocado. pelo cockpit. Exatamente. Então, tipo, o Dragon Zord. O Dragon Zord, ele não tem uma cabine de comando. A cabine de comando dele, digamos, é a flauta. mas é É a pilotado flauta do pela Tommy. flauta. Mas Sim, mesmo mas é assim- considerado um mecha ou É não? sim, É um mecha, né? É um mecha. É sim. Tem um outro exemplo que é o Gal Gaigar, que o cara se transforma no mecha. O Ultraman. Ultraman, Não, pronto. Ultraman não é mecha. Não, é Não sim, é. cara. Não é é. sim. Por que não? Ele é um robô pilotado. Acabou. Pronto, acabou. Não é. Ultraman, ele é um robô? Não é. Então esse aí não Então é um não mecha. entra. Então esse aí não é um mecha. Mas o que acontece? Ele é o Gal pilotado? Gaigar é pilotado porque o cara se transforma nele, é um robô. Não. Se o cara se transforma nele, o robô é ele. O robô tem consciência própria. Ele Esse é, autopilota. ele é um Esse autômato. Porque assim, deixa eu explicar, no caso do Guy, ele chama um leão robô pra poder se unir com ele, então pegar outros robôs. Tudo bem. Fazer essa Você fusão. tocou num ponto que eu vou trazer agora. E os Só Megazord? fechando. Ainda sobre as referências, tem um romance do Júlio Verne, Adoro. tá? Romance, o Rob ele pensa que é só coisas românticas. Romance é livros, tá? Feito em Eu capítulos. sei, cara. De 1880, La Maison à Vapeur, né? Que traz um elefante mecânico, que é a primeira, talvez, referência de mecha, de robô eletrônico pilotado por alguém dentro da literatura. Então é muito comum a gente ver isso nos animes, na ficção oriental, porém a gente tem que ver que também a ficção já do ocidente também trabalhava um pouco esse conceito em alguns momentos. Só que, trazendo agora, vamos lá para a definição. Queria convidar todos vocês para a conversa. A gente tem como animes que tratam isso. A gente tem o Evangelion e quais mais? Gundam. Tem um do mesmo estúdio da Evangelion da Gainax, que é Tengen Toppa Gurren Lagann. Isso é muito foda. Mas só fala de novo o nome, por favor. Tengen Toppa Gurren Lagann. Tem nome em português. Superstar Soccer. Deixa eu ver aqui no... International Superstar Soccer Deluxe. E geralmente não tem, né? Assim, temos as Guerreiras Mágicas de Rei, acho também. Guerreiras Mágicas Re-Art, a gente tem os Power Rangers, né? Qualquer série de Super Sentai, que é essas séries no estilo Power Rangers, né? Temos os Metal Gear. Isso. Os Metal Gear do O Metal Gear. Os bichão. O Metal Gear, os Final do Boys Metal do Gear. Metal O Metal Gear do Metal Gear. Então pronto, ó. Vamos entender aqui.
Sandro, Zé Ninguém, sua participação aqui. Pra ser mecha, a gente define aqui que o mecha ele precisa ser pilotado. Então qualquer robô que não seja pilotado, ele não é um mecha. Se foi definido como isso... Só um adendo aqui. A tradução é Ultrapassando os Céus com Gurren Lagann, que é o nome do robô principal. Beleza, aí ficou muito mais fácil pros ouvintes acharem agora. Agora sim. Sim, então, se foi definido que os mechas são... Não, quero saber se vocês concordam. Isso? Repita aí a definição, repita. Repeat, please. Robô gigante controlado por um piloto ou controlador. Sim, ó, pode ter um controlador. Certo. Geralmente são construídos em formatos antropomórficos de ser humanos, né? Tudo Pode bem. ser. Se for menor, tipo assim, o Robocop, ele não rola não? Pois mecha, é, aí não? aqui Mas ele não é controlado, é? Ele não é controlado. Ele não é controlado. Não, mas se for O Megazord. Pronto, porra, como o robô lá do... Porra, mas eu esqueci o nome. Fala do Transformers. Não, caralho. Transformers. Esses são reflexos de uma aula que ele teve, Transformers, tá é isso certo? que eu Pra ia falar dizer. porra direto. Transformers não são mecha. Não. Mas eu digo porra, lá no Michael Matrix, Bay lá, prenderia a gente agora. no Matrix tem aquele capitão lá que entra naquele robô que não é sim. um robô gigante, mas ele tá controlando lá, metendo bala na galera lá nos robôzinhos que vem. Ali é um mecha, né, então? É isso que eu ia dizer, ó, pronto. Não é Aqui gigante. Eu vi um conceito, aqui tem uma confusão, queria que a gente estabelecesse isso. Luiz também vem pra cá pra conversa, quero o Luiz na pauta dessa vez. A gente tem o mecha, que ele é um robô pilotado, e a gente tem outra coisa, que é uma armadura, um exoesqueleto. Um exoesqueleto, ele é o quê? Ele é uma ferramenta pra auxiliar o corpo humano, ele é como se fosse uma armadura. Aquilo ali é um mecha, você acha que é um mecha? Eu acho que entra, porque querendo ou não, o mecha ele também é um exoesqueleto. O cara tá lá dentro dele comandando ele. Eu acho que mecha, cara, são robôs e dando assim, tirando assim da palavra, tipo, mecha de mecânico, entendeu? Mecânicos e tal, tipo, não importa o tamanho, pode ser tipo uma coisinha assim, um cachorrinho bem pequenininho, se você controlar no controle, pra mim é um mecha. Tem entendeu? uma coisa... Pra mim é isso. que não os- são robôs gigantes. Os São mecha... robôs. Calma aí, Gabriel. Mecha gigante é um gênero, então, né? Tá É um assim. tipo. Ei, É pessoal. o mecão. Vamos se fuder. Deixa eu falar, caramba. Assim, os mecha também são divididos em dois subgêneros, que é o real robô, que é robô tamanho mais normal, e o super robô, que no caso são os robôs gigantes. Outra coisa eu acho que vocês não se lembraram, eu acho, né? Eu vou dar só a minha opinião. Eu acho que o Iron Man, quando o menino não A tá Hulkbuster, A sem ele, Hulkbuster, né? A Hulkbuster é um mecha? fica lá. Ele é controlado. se for Entendeu? ver. Então ele é um mequinha. Porque se fosse meca, o meca é um gigantão. O cara, robôzão, estilo No caso, Megazord, um né? real robô, né? Eu não acho que o Iron Man é um mecha, não. Não, viu? Mas não ele é é. controlado em certos momentos. É, a Hulkbuster. As armaduras quando o Stark controla sozinhas. Eu vou Entendeu? concordar aqui. Eu tô achando que a armadura do Tony Stark é uma armadura. Assim como o exoesqueleto lá do Avatar é um exoesqueleto. Vamos Eu lá. acho que são mechas. Chegando de novo. Agora vamos falar sobre os mechas. Bom, a gente entendeu que no caso ele é controlado, tá pronto. Mas só que tem a questão das variáveis. A gente pegou a questão do início, do gênero. Se a gente for ver também, como eu falei agora há pouco, voltando aos kaijus, até alguns se tornam, digamos, bem para defender seu planeta, sua terra, o caso do Godzilla. Só que também tem suas variantes com determinado tempo. Se você for pensar na ideia dele parado, ele não muda, ele é imutável, não evolui. Agora, se a gente for pegar outra questão, porém, do mecha agora, é um robô, a definição se ele é controlado, pode ser mecânico, pode ser desde o mechinha, como falaram agora, até o mecão. Isso me lembrou o Não sei porque me veio a cabeça do Chuchucão, mas tudo bem. Aí... Mas se a gente for completar a questão de um robô que você esteja utilizando, você se traveste desse robô, de certa forma, virou armadura. Mas você tá de forma mecânica agora, você tá só travestido daquela maneira de robô, entendeu? Contando que se a gente for pegar um pouquinho a questão do Jiraiya, ele é humano, mas se você pegar, ele é um Metal Hero, então ele vai virar um robô. Temos também o Giban, que é o policial, mas ele é humano, mas depois ele tá vestido, vai virar a questão do mecânico pra poder utilizar. Pois não, vai lá, Gabriel. Eu Vai, fala. discordo a respeito do Jiraiya, porque Mas o Jiraiya é Metal Hero. É Metal Hero, cara, Metal Hero. Gago Metal Hero? também é Metal Hero. Até ele recebe um meteoro pra poder fazer sua armadura também mais ainda. aquela armadura do Jiraiya é um... Vem de um meteoro, enfim, é uma história muito longa. É a Alien, que é a É armadura Alien, dele. é Alien, Eu acho que eu material. tava pensando aqui... Mas só um instantinho, só concluir aqui. Aí no caso a questão do mecha, se a gente for pegar agora pra poder complementar, enfim, é tudo com aparato mecânico, seja você controlado
via remotamente ou no cockpit, e também a nova variação dele agora, que a gente pode ver, como falado agora, do Homem de Ferro. Você controla o robô, mas você também se traveste dele, você tem a sua consciência. Se você for pensar um pouquinho, a sua consciência em cima daquele robô lá do cockpit é você tá controlado. A mesma coisa que a sua consciência está usando um exoesqueleto pra você proteger. Você tá naquele travestido, como se fosse uma segunda parte. Eu vou discordar do seguinte ponto. Se tudo que eu pilotar for um mecha, um carro é um mecha. Tem aquela coisa. Se o É um carro mecha, for sabe por quê? Transformers... Por quê? Não, o peraí, carro calma é aí. mecânico Se eu for, e o carro é pilotado. Se eu for pegar assim um coisinha agora, um carrinho de controle remoto, ele é mecânico? Controla bem remotamente? Ele é um mecha. Só que é o Outra mecha coisa, que a gente tá pensando, sem trazendo a níveis agora de nosso dia a dia. Eu vou dividir, Mas nível de filme a gente vai ser eu acho que eu encontrei a definição. Acho que eu encontrei a definição, que a gente tá confundindo o seguinte. Nem tudo que é mecânico e é pilotado é um mecha. Porque, por exemplo, um carro é mecânico e ele é pilotado. Outra coisa é... Como é que é aquele negócio Eu tô que indo voa? pela questão do mecânico, entendeu? Não, eu tô sendo geral. isso. Eu acho que a gente- Você tá sendo mais incisivo, questão de ser controlado. Então, mas se a gente for tratar na real da história o que é Não, mas realmente o mecha... eu tô tentando diferenciar exatamente isso. Só porque- complementar, se a gente pegar na real da história do que é um mecha, o que ele vai ser? O mecha, se a gente for observar, ele vai ser sempre algo relacionado a lutar pela justiça contra um monstro, um kaiju ou não, e que é uma parte cinematográfica. Eu ainda vou terminar a conclusão dizendo o seguinte, ó. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu vou trazer aqui uma reflexão que eu fiz agora. Nem tudo que é mecânico e é pilotado vai ser um mecha. Tava dizendo ali atrás. Tipo um carro, tipo aquele negócio que voa. Assim, Drone. Drones, aviões que são... Tem aviões que são pilotados só pelo computador. Eles não são mechas, eles são veículos. O que eu tô dizendo... Gente, nem ó, falei Mas isso. aí E uma coisa. o Transformers seria um mecha se acaso tivesse alguém pilotando ele. E, gente, uma Provavelmente. Eles não são mecha. coisa. Mecha é robô gigante. Não, é isso que eu ia dizer, ó. Mechas são robôs pilotados. E gigantes. Não sei se Não necessariamente gigante. necessariamente. Eu acho que pode ter. Então, foi robô e é gigante. Ele não é uma ferramenta, ele é um robô. E robô tem um conceito aí, tem uma definição. Robô é um autômato ali, né? Com partes que tem uma função. É diferente de uma armadura, por exemplo, do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro tem uma inteligência artificial, mas ela não é um robô. Ela é uma armadura. É diferente do Ultron. O Ultron é um robô. Só que um robô automatizado, ele é Se torna uma. O robô automatizado é um androide, né? O robô sem ninguém ali pilotando, ele vai ser um androide, porque ele pensa por si só. E o robô pilotado é o mecha, ele é um robô. Então a gente O Android 17. A gente debateu aqui, O Mac. só faltou sair na porrada aqui pra nada que tu já definiu isso aí. Não defini, eu Não, quero saber, diga eu tô assim. trazendo uma questão. Eu não defini. Eu tô trazendo... Vamos ser bem simples. Bem simples, viu? Vamos pra poder até não pegar com o pessoal que o primeiro bloco tá tremendo, né? Bem mais o segundo ainda. Mas se a gente for pensar agora, bem básico. Mecha, são robôs. Pronto, são robôs gigantes. Pilotados. No filmes. Não tô falando pilotados. Tem que ser Não tô pilotado. falando. Se for robô Não tô sozinho, chegando nessa é uma parte do pilotado. Uma coisa. O Só que um seria... instantinho. Tá bom. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. É porque eu completei. Agora, se a gente for pegar a questão do robô, que como ele falou agora, assim, gigante, que controla, que defende a justiça, pronto, ali você tem o seu mecha. Agora a gente pode... Podem ter Agora a mechas que vão lutar contra a justiça, cara. Agora a gente pode ter, é isso que eu falo demais. agora. Só que agora a gente pode ter um mecha, como eu falei, se você ficar parado só como tem aquele conceito, é muito. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu tô atrás da definição É muito do mecha. invariável. Não tô justificando, por exemplo, de que lado ele luta. A definição de mecha que eu tô encontrando. E eu queria ver se vocês discordam disso. Ele é um robô pilotado. Não é tudo que é pilotado. Robô foi pilotado, ele é um mecha. Ele é um tipo de robô. Robô vai ter vários tipos. Vai ter o autômato, vai ter o androide, vai ter o mecha, vai ter o ciborgue. Cada um deles tem suas peculiaridades, suas, né, diferenças entre si. O mecha é essa categoria de robô exclusiva aí que é pilotada. Eles não são autossuficientes. Certo, Eu acho que Certo. eu acho que inclusive a armadura do Homem de Ferro ela age sozinha. Agia. Faz muito tempo que não. Tudo bem então. Sandro, que tá mais caladinho ali pensando longe. Então fecha pra gente aqui com as duas definições, Sandro. De acordo com a nossa coisa pra gente fechar o bloco. Kaiju, rápido e mecha, rápido. Kaiju, Tá bom. se lascar. Kaiju, todo monstro incomum, não sei se é essa a palavra. Isso aí. Um monstro incomum, um animal, né, incomum que tenha proporções descomunais e que está zangado e quer destruir tudo que Só vem pra pela dizer, frente. Se ele não tiver zangado, ele não é o Kaiju, então, tipo, um exemplo.
Existe uma criatura assim, eu vou criar uma criatura agora. Chifres, tentáculos, 30 metros de altura. Satanás. Tá só passeando pela cidade, mas não tá destruindo nada. Não é um caju. Esse aí é o cão. Os monstros do Final Fantasy. O Gabriel agora Ele não precisa estar derrubou o irritado. meu... Outra, todo monstro é incomum, né? Deve ser, por isso é monstro, né? Não, é porque eu ia dizer ok, animal mas primeiro. ele falou animal, ele Ah, falou certo, animal. certo. Eu acho que era pra estar definindo isso aqui, era só eu. Ele Vai, pediu só pra mim. Vamos ouvir o santo, Então, vai. pronto. Fechou, então. Animal com tamanho descomunal, não precisa estar zangado, igual o Gabriel disse, mas um animal que tenha um tamanho descomunal, ou então um monstro, né, no caso, Proporções gigantescas. proporções gigantescas. Não precisa estar zangado. Esse é o Kaiju. É o Kaiju. Agora traz pra gente aí o resumo da obra Mecha. Mas Mecha eu fiquei meio boiando aí. Pra mim, Mecha é... Pra mim. É todo objeto, não sei se é objeto, mas toda forma de tecnologia que serve, que é pilotada e serve para combater outra coisa, não necessariamente uma um nave. bem ou mal. Não, porque... se for um caça, já entra aí. Aí tu já quebrou minhas pernas de novo. Mas se esse caça virar um robô? Aí ele é um Mecha. Exato. Tipo, Transformers. Não, mas o Transformers ele não é pilotado. Mas eu passo essa, tchau. Ó, então a gente a gente vai excluir aqui, certeza, os robôs gigantes, os construtos gigantes que não são pilotados, isso aí é um fato. Então Transformers, por mais que eles sejam robôs gigantes, eles não são. A gente tem o... segundo filme, eu tive a coragem de assistir o primeiro. E Qual deles? até metade do Transformers? segundo. Eles são alienígenas, no caso. Sim, são alienígenas. O que não impede, por exemplo, que eles sejam mecha. E só dá pra Mechas alienígenas. E só dá pra assistir o primeiro, né? Evangelion traz muito isso, né? Eu não tô trazendo isso aí, assim, a questão da minha visão, né? Mas também a gente pode passar Eles mais são pra uma raça frente. alienígena, né? Uma raça. E por último, acho que, por exemplo, se a gente traz lá o Colosso de Rhodes, quem jogou God of War, vê aquele robôzão gigante, né? No começo, é do 2? É do 2. É 2. Né? Que tem aquele robô gigante, não tem ninguém pilotando ali. Ele é meio que um robô, apesar de ele ser animado pela magia dos deuses lá, do Zeus. Mas ele não é um mecha. Apesar de ele ser um robô gigante, ele não é um mecha. Não se resume a robô gigante, porque ele precisa ser pilotado. Se o Kratos pudesse pilotar ele pra atacar o terror, seria Seria um massa. mecha. É porque vocês ficam discutindo esse negócio de é monstro, porque, tipo, a visão que a gente tem de monstro é só coisa gigante. Mas, tipo, mas a primeira definição de monstro, assim, da história foi do Frankenstein, que não é uma coisa gigante. Bom, no Japão é outra... No Japão é gigante. Então, né? Tem Frankenstein. Acho que então encontramos a definição agora. Acabou de falar que enfim, pra ser kaiju e pra ser mecha, bota pro Japão que eles resolvem. Pronto. Mas aqui, pro que nos interessa, pro gênero que nos interessa, então, pra gente fazer um recorte, por mais que todas as variações tenham, né, a gente entende que monstro é uma série de coisas, mas o Kaiju é especificamente um monstro gigante. E japonês. E o mecha, pra gente, o que nos interessa aqui é o mecha gigante. Se tem um mecha pequeno, o mechinha, ele não entra nessa parada. A gente tá falando aqui exclusivamente de robôs gigantes versus monstros gigantes. Inclusive, Que é pra valer. tem um filme parecido, né, é Monstros versus Aliens. Inclusive tem um Kaiju, né, o Insectossauro. É. Então, podemos encerrar aqui a definição desse bloco do que é Kaijus e do que são mechas e partir para o segundo? Sim, senhor. Sim. Ok. Today we are canceling the apocalypse! Então a gente está iniciando agora o segundo bloco para poder definitivamente começar a discutir algumas obras que tratam dessa coisa do Kaiju, do mecha, Kaijus versus mechas. A gente partiu do bloco 1 de uma definição rápida, não chegamos de fato a um consenso, mas eu acho que à medida que a gente for falando das obras, vai ficando claro na cabeça aí do ouvinte, né, do que a gente está falando de fato, que são esses Kaijus, que são esses mechas. Eu queria iniciar falando brevemente só sobre, acho que o maior ícone desse universo de kaijus no cinema ocidental, que é o King Kong, que vai ter um filme agora, né? Tem um filme dele que vai sair. Oriundo ocidental, né? Eu digo do ocidental, né? O King Kong, eu acho que ele é o mais famoso, é um filme, o original é de 1933, de lá para cá o King Kong já teve diversas regravações, inclusive já lutou até com um tiranossauro, né? No cinema. É o maior exemplo, né? É um monstro que é um animal exótico, gigante e que em algum momento ele foi incomodado e acaba se tornando um perigo. Eu acho que é o maior exemplo ocidental. Porém, recentemente eu acho que o filme que mais facilmente nos salta a memória quando se fala de kaijus e mechas é um que o Sandro trouxe aí pra gente, Pacific Rim. Ah, menina, agora Então acho que a gente pode começar. Vocês, nesse bloco eu vou ficar um pouquinho mais ouvindo. A TechPix. Acho que o Luiz conduz aí com vocês. Vai. Mas eu acho que o Godzilla é mais recente que o Pacific Rim, não? Não tô dizendo recente. Não, eu
digo é o que mais é mais icônico, é o que mais salta, assim, que mais tem a ver no cinema ocidental. Mechas e kaijus. Que captura mais a essência. O mais recente agora, então no caso são os mechas, não é isso? Do Pacific Rim? Kaijus, que aí no... e kaijus, tem os dois. Não, dos humanos, começar por eles, no caso. Pronto, aí os mechas no Pacific Rim não são mechas, não usam esse nome no caso, são Jaeger. os Jaegers, né, que em alemão significa caçador. Exato. Aí, cara, Deep Sea Danger, quando eu vejo Deep Sea Danger, me dá um negócio no coração. Tá doido, é muito Como é que massa. funciona a temática, então, nos mechas do Pacific Rim? Como funciona a temática? Como assim? É baseado realmente controlado por humanos, dentro, São fora. dois humanos. Eles sofrem com isso? Os humanos, eles fazem uma conexão neural entre os dois humanos e o robô, né? No caso, o Jaeger. Eles ficam ligados com essa conexão neural. Aí vai depender muito do robô, a quantidade de pessoas que vai controlar. No caso, no filme ele aborda que todo país tem o seu mecha, seu Jaeger. É como se fosse uma arma, uma potência lá. Isso, como pra fosse cada uma país. arma nuclear. Deixa eu só perguntar aqui. Tem aquele negócio todo de que começa a surgir os kaijus e os mechas, eles surgem em resposta a isso. Isso, então contextualizando o filme. E tem só me esclarece, Luciano, que eu realmente não lembro. Tem um que é pilotado por 4 pessoas, é? É um de 4 braços, é 3. Tem um Cara, bizarro que eu acho irado. são trigêmeos. Acho São que trigêmeos, chineses, né? eu acho. São chineses, é o mecha chinês, que eu achei mais irado, mano. Ele tem 3 braços, bicho. Aí, então, contextualizando aí a história do filme, aparece uma fenda dimensional no Oceano Pacífico, por isso o nome, Pacific Rim, né? É mesmo? Essa fenda dimensional aparece lá e começa a aparecer esses monstros, esses kaijus começam a atravessar essa fenda e atacar as cidades americanas, por aí vai. A fenda Robson, no caso, não é isso? A fenda roda. Aí, em resposta a isso, como a Elisandro falou, todas as nações começam a construir os seus Jaegers, né? Aí, a tecnologia que eles usam é essa. Os pilotos, no começo eles tentaram fazer com um piloto só que aí a carga neural era muito pesada, eles testaram com 2 pilotos. Aí foi que os 2 pilotos, eles têm a conexão entre eles e conectados aos Jaegers. Então a gente pode fazer agora, antes de começar a falar dos kaijus, a gente pode fazer um paralelo agora com o Evangelho, no caso. Se a gente for pensar, então na questão do Evangelho, como seria então a história do Evangelho? Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. É interessante observar, por exemplo, que a própria noção de como eles constroem os Jaegers é através de engenharia reversa, né? Eles pegam o formato dos kaijus, que eles conseguiram capturar um ou outro, né? E eles estudam eles, através desse estudo, eles aprimoram a tecnologia dos próprios Jaegers. Eles são construídos baseados na própria fisiologia dos kaijus. E você acabou de aproximar mais ainda a questão Evangelho. Eu posso fazer um resumo sincero do Evangelho? Não. Sincero não, cara, que sincero. Não vai ser mal. Vai, deixa. Vai lá. Evangelho conta a história de um garoto infeliz que tinha um pai muito bacana que deu a oportunidade dele viver com 3 garotas. Duas garotas. Pilotar um robô gigante e viver uma vida bem da hora. Mas ele é emo e saiu chorando dizendo que odeia o pai. Ele tem 14 anos. Mas vamos lá, a questão assim, o mecha em si. Ele é controlado. Então temos um dos pilotos, é isso? O nome do rapaz? De quem? Do Pacific Rim? Não, do que controla o Shinji. O Shinji, então o protagonista, né? Então como é que a gente pode falar então a questão do mecha lá? Como é que funciona? Os Evas? Os Evas, isso. Cara, eu tava questionando isso enquanto vocês estavam comentando esse negócio. Porque, tipo, os mechas, eles são humanoides com armaduras que são controlados, entendeu? Eles não são robôs mecânicos, assim, digamos. Eles têm partes mecânicas, é isso? Eles têm as partes mecânicas, que são os robozinhos lá bonitinhos, mas, tipo, eles sangram, eles têm músculos... Isso de orgânico com metálico. Isso, pronto, eles são orgânicos misturado com... Eles são, tipo... carne e osso, aí eles ganham a armadura do Mega Man, aí eles ficam todos então eles são mechas, realmente? Completos. Então eles são mechas? Eles são mechas porque eles são controlados psicologicamente pelos pilotos. Então a gente usa um neurônio igual como fosse o Pacific Rim, não é isso? Só que diferente do Pacific Rim, com o spoiler. Tem um spoiler foda nisso daí. Cuidado. A neuroconexão é diferente do Pacific Rim do Evangelion, porque o Pacific Rim usa um método e o Evangelion usa outro método, que eu não sei, que eu não vou dizer qual é. O Pacific Rim, ele é muito baseado nessas obras japonesas, nesse Evangelion. O Guilherme Del Toro, o cara nerd, até não poder mais, ele fez justamente como uma celebração, como
homenagem a essas obras japonesas, né? Mas o que a gente comentou agora há pouquinho sobre os kaijus. Mas acho que você vai comentar alguma coisa agora a mais? Só pra dizer que justamente o público que foi mais animado com o lançamento desse filme foi os japoneses. Pronto, mas agora se a gente for pensar o kaiju. O kaiju a gente comentou agora há pouco, eram animais monstruosos e tal que aparecem. E normalmente eles agem por instinto. Como é que seria então os kaijus lá no Pacific Rim? Eles não agem por Vamos instinto, eles não agem por instinto não, eles meio que são comandados, né, assim, os kaijus do Pacific Rim. Os kaijus do Pacific Rim, eles são enviados pra destruir as cidades porque eles querem se apossar do planeta, né? É, uma missão bem simples. Ainda bem que eles têm uma coisa básica do kaiju, então destruir cidade. Eles são soldados, eles estão ali comandados, eles são clones, né? Todos os que vêm pra Terra, eles são clones, mas eles vão evoluindo. Veio o primeiro, o segundo que veio, ele já é o clone daquele primeiro, só que evoluído, aprimorado. Mas a função básica deles é essa, eles são soldados, eles vêm pra destruir, se eu não me engano, eles vêm até em levas. As primeiras levas é de um kaiju só, aí vai aumentando. Acho que até na última leva são 4, né? 3 kaijus. Diminui o tempo que eles levam pra surgir, né? Porque o primeiro leva anos entre um e outro. Aí no último já dá mais frequente. De semanas. Né? E eu acho interessante que assim, o Sandro disse que eles são aprimorados, mas é mais ou menos isso, né? É meio que tá ocorrendo um estudo. O primeiro que morre, eles enxergam como ele foi destruído, e o segundo já vem adaptado para aquilo, né? Então tem uma inteligência por trás comandando esses ataques dos kaijus, né? Que nunca aparece no filme. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que além de ter a guerra entre o kaiju e o mecha, fica tendo essa guerra de ver qual consegue se aprimorar mais rápido para derrotar um dos dois lados. Sempre um vai fica algo meio guerra fria, mas corrida armamentista de cada um, não é isso? Exato. Só que no caso aí é interespacial. Mas a gente pode falar agora dos kaijus do Evangelho, então, que são conhecidos por um nome específico. São kaijus também, ou não? Tem um nome específico pra eles, mas qual seria o nome? São os anjos, né? Pois é, essa é a questão. Os anjos do Evangelho são kaijus ou não? São criaturas gigantes. Criaturas gigantes. Qual é o objetivo deles? É dito lá? Mas eu acho que eles vêm só pra destruir a Terra mesmo, assim. Ah, lembrei. Eles vão pegar... eles querem pegar o Adão de volta. O Adão. Da Tóquio 3 ou é Tóquio 4? É isso que eu ia falar. O Adão aí, pessoal. A entidade cósmica, psicológica, espiritual, bizarra, louca de Evangelion, que o anime inteiro é inspirado... Não é inspirado, o anime inteiro se baseia nele, assim. Então, uma observação que a gente pode trazer em cada um aqui, ou seja, que eles têm uma relação de inteligência entre si, esses kaijus no caso, que é da destruição, que é de trazer algo pra pessoa destruir a Terra em busca do que eles querem. No caso, um é o Adão e o outro é a conquista da Terra. Não, eu só ia trazer aqui, eu assisti Evangelho, tá com muito tempo, não sou um público frequente de animações japonesas, né, de animes, mas pelo que eu entendi, o que... Me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo que eu me lembro, o plot gira em torno da ideia de que caiu uma entidade na Terra, seria uma entidade alienígena, talvez, né? Sim. Seria uma outra forma de vida. Os anjos, gigante. Pronto, uma coisa Exato. legal, os anjos são alienígenas, os anjos não... Eles pegam mais o conceito do monstro, pelo menos do animal, não é isso? Eles não são anjos, de fato. Eles são chamados de anjos porque a humanidade interpreta eles assim, né? Eles recebem esse nome. O primeiro que cai na Terra é chamado de Adão. Não foi esse? Uhum. E a partir do Adão, o governo entende, poxa, tem mais dessas criaturas e eles podem vir a qualquer momento e causar um estrago. Então a gente precisa estar preparado. A partir da genealogia, do gene de Adão, eles clonam e adaptam com engenharia mecânica. E criam os Evas. E criam os Evas. Que são humanoides mecânicos. Humanoides mecânicos pilotados, né? Porque diferente dos... Seria perigoso ter clones exatos, que essas criaturas a gente não entende como são as mentes. Então eles precisam de mentes humanas para pilotá-los, para combater a possibilidade de outros anjos virem, né? É que e a gente isso mesmo, ver. os outros que vêm pra Terra, eles vêm em busca do original? Eles vêm querendo pegar o Adão. Porque isso? o Adão é como se fosse, era como se fosse é o criador, né? O Adão é o criador. Então a gente consegue ver, então, tanto Pacific Rim como o outro, a gente consegue ver os conceitos bem definidos de cada um, que são os robôs para defender, não é isso? E os mechas querem seu objetivo para poder também destruir a humanidade. Só voltando ao Pacific Rim e a ideia do Del Toro ser fã, que todas essas paradas acontecem em Tóquio, né? Monstro gigante em Tóquio. Exato. Pois é, aí já mais da metade do filme do Pacific Rim, onde é que eles vão brigar? Eles estão no meio do oceano, mas onde é que eles vão brigar? Vão brigar em Tóquio. Exatamente. Tem que ser lá. E tem uma coisa legal que é comparando o Pacific Rim com o Evangelion, que spoilers, na metade, mas não é spoiler, mas que na metade do anime pra frente, você descobre que os anjos também conseguem se adaptar em certas situações, tipo,
eles estão perdendo e tudo mais, aí eles se adaptam às situações e adquirem poderes novos, sei lá. E assim, questão de coisa assim. animes, animação, a gente também tem as meninas super poderosas, no caso, não é isso? Que quer queira ou não. Tem Não, pela de muito animes, de kaiju. animação, tem as meninas super poderosas, que não tem os mechas em si, até temos, não é isso? Os mechas. Apareceu alguns Tem a sendo Dino. Inclusive o É macaco aquela, louco, ele é controla aquela muito. meca das próprias 3 meninas superpoderosas controlando. O cabelo vermelhinho e tal. No caso das meninas poderosas tem a questão dos kaiju, tem muito kaiju, é direto lá, lançando, é mais destruição do que eles Todos- saem. Não, essa cidade nunca é destruída totalmente. Nunca é, né? Elas são... Ou então a prefeitura é muito boa, não é isso? Como a da... Falou agora, a Alameda dos Anjos. Então temos também a questão das meninas superpoderosas. E falando de meninas, temos outras com animação japonesa, acho que os meninos podem falar melhor aqui, que são as guerreiras mágicas de Heiyard. As guerreiras. É de mecha? Tem uns mecha lá. Não é exatamente o foco, mas eles participam. E tem kaiju lá? Não, é outros mecha. Outro mecha, então... Então a gente Exato. tem a questão do mecha versus mecha. A gente falou agora há pouco. O mecha não vai ser realmente Somente pela justiça. a justiça. Mas lá a questão não é só o mecha em si, né? Isso que eles demoram a aparecer, se não me engano. A Gundam... É como se fosse tipo a evolução final. Gundam é mecha versus mecha, não? É, Não tem ali, assim, se eu não me, eu não consigo me recordar mais. no WO, no filme, tem Tanto alienígenas. de Gundam que existe aí, velho. Eu já vi todos. Foda-se. Snoop Dogg. Enfim, mais a questão das guerreiras mágicas, a gente tem a questão do mecha versus mecha. Ali eles não estão pra destruir as cidades, se não me engano. Aqui o Guerreiras Mágicas é um anime criado pelo estúdio da Clamp, no início dos anos 2000, no caso, não lembro muito bem ao certo. Passou na TV aberta aqui no SBT, muito tempo atrás. E ele foi relançado em mangá. E eles trazem a história de 3 garotas que vão à Terra Mágica, que tem muito a questão do RPG, não é isso? De você pegar e evoluir o seu armamento. Que inclusive na segunda temporada a questão dos mechas. Que lá é aliás, até no final da primeira temporada, que é incluir pra poder ter como se fosse o poder supremo lá da magia, no caso, né? Isso. A união de magia com mecha. Tem um anime da Clamp também que é tipo... O Code Geass. Que é o Code Geass, que é de mecha versus... Mecha. Mas. Mais ou menos, assim. Não, Tem uma que é meio que... Eu lembro muito Death Note, Code Geass pra mim, mas... Code Geass é o Death Note com mechas. Como seria tipo então a isso. história assim do Code Geass pra galera? que não Code... Vixe, Deixa eu dar aqui um resumo rápido. vai. Um estudante que na verdade é um príncipe da Britânia, que nessa história a Britânia tá dominando o Japão e os japoneses são vistos como escravos e coisas do tipo. Ele resolve que vai tacar o terror e liberar todos os japoneses, porque conseguiu um poderzinho nos olhos dele, que sem mandar uma pessoa fazer algo, a pessoa faz. Tipo o Killgrave, Jessica Jones. Aí a partir disso ele começa a fazer a rebelião dele. Existem os mechas envolvidos na história. Que são controlados pelos rebeldes. Exatamente. E eles são controlados dentro por cockpits. E é interessante que não são robôs gigantes. São mais ou menos o tamanho dos Transformers. Não, é menos, mano. Ele tem tipo uns 3 metros só, 2 metros. É, mais ou menos isso. Mas não é, pequeno, grande muito não, pequeno. mas é mecha. Eu só queria pedir um pouquinho dessa gentileza também, né? Eu sou meio leigo nesses assuntos, então tenta quando a gente trouxer alguma animação, né? Não ficar só no nome, que aí vocês fecham, né? Até pro ouvinte mesmo, dá uma introduzida na ideia do geral do anime, né? Por exemplo, como você fez agora, pra gente saber do que se trata mesmo, de fato. Porque se for depender de lista de animação, vocês vão fazer aí... Aqui o povo valor, o povo é forte em questão nisso. Mas em questão de animes, essa parte foi de filmes. Agora, hoje em dia, como é que tá vista agora a questão do kaiju e dos mechas? Vai ter Pacific Rim 2, né? 2018, Finalmente 2017. vai ter. Como é que então, Sam? Você vê? Cara, tá voltando, né? Tá voltando. Teve o Godzilla aí, vai ter outro Godzilla. Já teve o Godzilla do mesmo diretor do Evangelion, que é o japonês, que é um vermelhão com um rabo de 3 metros, mais ou menos. Aí teve o King Kong, o último do Peter Jackson, vai ter Vai um ter outro, agora mais em 2017. Vai ter Pacific Rim 2, então acho que tá voltando. Eu vou confessar, King Kong é um kaiju que não me interessa em assistir em cinema. Então, Cara, a maioria deles é um filme, sempre vai ser um gênero bem blockbuster, porque ele é muito focado na questão de promover a destruição. Se bem que é uma coisa que o cinema norte-americano adora, que é destruir os Estados Unidos, que é destruir prédio.
né? A gente vê, tem Pra filme mostrar de que a prefeitura de acidente, lá é boa mesmo. acidente natural, tudo vai acontecer. Mas eu acho também legal a gente entrar num momento pra gente falar um pouco sobre, eu acho que um dos gêneros mais populares que trata de mecha e kaiju, e eu acho que merece um pouquinho do comentário, pode ser o Luiz, pode ser o Gabriel, pode ser qualquer um de vocês, que é falar um pouquinho dos esquadrões Super Sentai, né, que são os esquadrões de Rangers. A gente tinha os Changemans, que segue esse gênero, são pessoas coloridinhas que sangram Power faíscas. Rangers Eu acho japonês. interessante a gente trazer Não, até peraí. o Eles Hobbs não falar aqui. sangram faíscas, só Power Ranger. Ok, Os eles Super sangram Sentais- faíscas, né? Não, o Super Sentai sangra mesmo e morre. Não, mas em que... Ok, aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, até porque eu acho que é 2017, Sandro, que vai ter um filme novo dos Power Rangers. Sai agora, 2017. 2017, vai ser massa. Então a gente tem um novo filme de Power Rangers. E acho que Power Rangers tem muita pegada, tanto Eu do acho que seria Kaiju interessante quanto do Mecha. a gente deixar mais o Discorram aí. Robson falar sobre isso aí, que o nosso... Só deixa Pode ser, eu- pode O que ele vamos lá, faz assim, uma é coisinha uma pergunta, uma rápida. dúvida que eu tenho pra você. Só falar uma coisinha rápida. Na verdade, o primeiro mecha presente em um tokusatsu foi do Spider-Man, o Homem-Aranha japonês. Spider-Man. É. Homem-Aranha japonês, O caraca. Leopardon, o nome desse mecha. Spider-Man, Spider-Man. Sério, foi o primeiro mecha a estar em um tokusatsu. Eu vou só colocar aqui um adendo aqui que teve alguns... Como é que diz? Macs, né? Mecha. Mecha, sei lá, enfim. É aqui no Brasil, né? Que teve uns animes, que foi o Changeman, né? Que foi da... Não é Tokusatsu. anime. Não? Não, é super... É tokusatsu, Não Super é Sentai, não? Isso aí, desculpa. Qual é a diferença de Tokusatsu e Super Sentai? É porque o Super Sentai é um tokusatsu, mas nem todo tokusatsu é Super Sentai. Eu discordo. Todos os Tokusatsu que eu vi não Exemplifica tinham isso pra gente. Como é que seria? Então, exemplifica então pra gente. Bom, tokusatsu é toda a série japonesa de super-heróis. Super Sentai é série de super esquadrão. Tem uma correção aqui, tá? A palavra tokusatsu, eu pesquisei a etimologia dela, vem do termo japonês tokushu satsui, que significa filme de efeitos especiais. em Harry tradução Potter é um literal. Tokusatsu, Não, então. mas- Filmes de efeitos especiais orientais, eles são tokusatsu. Não, mas nesse É a definição que caso... tem aqui, né? Não, é da Ao pé da letra. Mas no caso, eles são passados como séries de cerca de uns 40 episódios. Até por isso os filmes de... Kaijus, né? Tem isso, né? Os Tokusatsu, sei lá. Enfim, eles passaram da palavra pra virar um gênero em si, não é isso? Exato. Mas enfim, eu só colocar aqui algumas séries, vou dizer assim, né? É o Changeman, que foi na Manchete, né? De 1988. Flashman, também na Manchete no ano de 89. E o Maskman, e da Manchete de 1991. Engraçado que eu só falei da Manchete, né? Mas teve também alguns que tiveram na rede Record, na rede Bandeirantes, e alguns aí, mas eu coloquei alguns, assim, uns mais específicos. E também são mais conhecidos pelo povão. É isso aí, o Davi não, antes. Não, Ah, chegou um... E percebemos aqui que o Davi não veio, mas o Davi está aqui presente em todos, não é isso? É porque ele parece muito, mas desculpa. Vamos falar de coisa boa. Chegou um seriado novo do Netflix esse ano que... Porque o mestre aí, ele ficou perguntando se tava rolando e tal atualmente. Não sei quem perguntou. Mas aí... então, pessoal, que nós teve um seriado Só pra do... poder continuar aqui a dos voltar. Zords. Exatamente. É só pra poder a gente adiantar. A questão do Tokusatsu que ele falou agora. A diferença de cada um. Mas se a gente for pegar um pouquinho, o Tokusatsu trouxe algo a mais, não é? Não é o Tokusatsu em si, mas o que seria são os Megazords, que são realmente esses robôs controlados, né? No cockpit ou não. Aí já são os mechas, né? São Os mechas. exatamente, Isso. que é o tema aqui no caso. Então, assim, um mecha, assim, que muitos falam que você acha que é realmente relevante hoje em dia. Foi mais recente, acho que foi mais na infância de todo mundo no geral. Então, quem acompanha o mundo hoje em dia do mundo nerd ou então não, conhece os Power Rangers, no caso. Mas só que o Power Rangers tem kaijus também. Como seriam os kaijus dos Power Rangers lá? Você pode considerar um? São os monstros, são aqueles monstros lá, os rivais dele, né? Que no caso eles se transformam, né? É, rivais. Mas é, a única diferença os, cara, do que os nós- homens maus lá. A única diferença que a gente citou aqui é que os kaiju do Super Sentai e Power Ranger, eles têm mente própria. Na maioria dos casos, eles estão destruindo a cidade porque eles querem um pouco da gravação. São os próprios Ruim monstros, mesmo, né? é Que ruim, são os sim, próprios monstros que Exatamente. são os pequenos e acabam crescendo de uma hora pra outra, né? O monstro sai das jaulas. É, isso aí. Aí começa Enfim, a sair. o monstro da jaula, Bi. No caso do Power Ranger, é por meio de magia, né? Isso não é só a monstruosidade em si, que eles querem dominar o planeta Terra, né? Inclusive nos Isso. Estados Unidos, que é a Alameda dos Anjos, que é a prefeitura ótima lá.
A cada dia sempre tá lá reconstruindo tudo a galera vir destruir de novo, não é isso? Teve até uma pesquisa, mas não dessa Alameda dos Anjos aí, mas de Nova York, se eu não me engano, dizendo que Nova York Tokusatsu destruíram Nova York. tinham brigado, quebrado aí em Nova York mais de 50 vezes, sei lá. Eu queria fazer um destaque aqui para o plano de evacuação da Alameda dos Anjos, né? Exato. Que é excepcional. O monstro fica gigante e as pessoas desaparecem das ruas. Elas somem. Não tem A logística de cada um, né? Isso é inerente de cada Se pessoa. bem que todo dia tem um monstro. Então a galera já sabe, é o horário do monstro, né? É o horário do monstro. Já vai todo mundo Vamos aí pros pra briga ali, abrigos. uma briga ali ficar ali, vai reconstruir Os daqui a prédios já pouco. são construídos de papelão, que é pra Pois é, e não tal. correr risco. Eu queria falar dos Zords. Eu acho que os Zords, eles são os mechas mais bacanas que existem. Porque, Eles são gente, eles são emblemáticos. animais, né, cara? Os primeiros, Depende. né? Dinossauros. Cara, você tem um mecha, que é um dinossauro, cara. Aí depois eles se juntam e formam o Megazord, que é um robô colorido com a cara feliz. Com 5 pessoas coloridas na cabeça dele. Ei, Gente, não, tem ele como não tem você... uma cara Fazendo feliz, altas não. poses ali com os braços. tem tipo e um tudo. sorrisão. Não, ele tem olhão. uma cara mó séria, o Megazord. É porque ele é do bem, porque ele é do bem, aí tu fica olhando isso aí, mas ele não tem essa cara toda bonitinha, não. Gente, Aí que a gente pega o um conceito Megazord, diferente. o Megazord, pra mim, é o maior mecha que tem. Assim, o maior e não tamanho. Ah, sim, popular. maior, O mais popular emblemático. também, né? E popular. mais Por isso que emblemático. pegou essa infância de muitas pessoas que acompanham tanto a cultura japonesa hoje em dia como não. Eles conhecem a E eu questão achava do legal que, Megazord. tipo assim, eles evocam os Zords, né? Eles aparecem. Tipo assim, como as pessoas somem. Como as pessoas somem do nada, os Zords também aparecem do Uma nada. ave, né? Eles surgem, aí tipo, eles juntam todos os Zords em um Megazord. Olha o conceito. Em um Megazord. E eles entram na cabine, no cockpit, dando cambalhotas. Cara, Power Rangers é uma obra de arte. Não, mano, o Tiranossauro ele sai de um vulcão da Alameda que tá na Alameda dos Na Alameda dos Anjos. Tudo está na Alameda dos Anjos. Na Alameda O dos Anjos. mastodonte sai, tipo, das neves, assim. Na Alameda dos Anjos. Então a Alameda dos Anjos é como se fosse a mistura de tudo que tem no mundo em uma só cidade. Em uma só cidade. Eu acho que a gente pode também questão dos mechas e os kaijus em si. Mistura tudo lá. Tanto tem uns que ficam bonzinhos, tem uns que eles começam pequenos, é que todo um grau de evolução. Eles começam lá pequeno, daquele jeito lá, pô, fiquei puto contigo. A Rita vai lá e lança o cetro pro cara crescer. Tem a bomba dos. Como é que a Rita fala mesmo? Nem esqueci já. Cetro mágico! Faz meu monstro crescer! Cetro mágico faz meu monstro crescer. Aí o cetro desce da lua. Que é muito rápido Eu tenho mesmo. uma pergunta a vocês de novo. Lá vem. Posso dizer? Pois não, Vai, vai lá, fala. diga. O dragão lá do Dragon Ball, como é o nome dele? O Shenlong. Shenlong. É um kaiju. É, faz sentido. Mas assim, pra mim é Assim, mais eu mais não um ser concordo, mágico, é nem mais um ser discordo, muito pelo contrário. É mais um ser mágico, assim. É mais um ser mágico que tem notado e tá lá com um propósito. É servir a quem reuniu as esferas, no caso. Independente de quem O gênio seja. da lâmpada, né? Mas em vez disso, é o gênio da esfera, né? Assim, das esferas, exatamente. Mas sim, Sajá, já que você tá tão participativo, assim, dos Power Rangers, por que você escolheu ser a Rosa, então? Cara, eu acho ela tão legal assim e tal. Aquela sainha e tudo, é isso? Ela é linda. É linda? Ei, espera aí. Parece que... Não, deixa pra lá. Sabe que quando a personagem tá de rosa ali com capacete, não é ela não, né? Sabe? É um homem. Realmente é um homem. Eu ia falar isso aí, mas eu tava meio assim, no amarelo. Na época o Rob só ou queria no saber da rosa, sainha. né? Gente, é porque hoje eu tô de rosa, Uma viu? coisa, na versão original japonesa, não tem Power Ranger amarela. É o Gal. Não, Não, os Power Rangers, Kyo cara. Ranger, algo assim. Alguma coisa assim. Mas então, a amarela é homem lá. É de fato um homem. Aí como eles querem aproveitar muitas cenas, então a maioria das cenas de luta, Power Ranger amarela é um homem que tá contracenando. A Rosa também, tá, cara? Se eu não me engano... Não, a Rosa Se eu não me engano, é até mulher no mesmo Caverna lá. do Dragão, acho que o Tiamat era um ser feminino, alguma coisa assim Uma também. questão da eu vi. mulher. É porque se Eu vi você for ver a cena informação. de luta, ela não tem a saia que a Que o- Ranger tem, nem tem os seios que a Ranger tem, é reta. Totalmente mesmo, reta. Exato. É uma trans, tá? Uma Então, travesti, vamos sei lá. Minha percepção. Nem o Shenlong de Dragon Ball, nem o Tiamat vão acabar sendo kaijus, porque passa pelo crivo de eles terem consciência Tem e consciência. racionalidade. Mas aí Se também. os kaijus de Power Rangers não são kaijus, Aí, né? porque eles são Mas totalmente tem uma conscientes, questão velho. em relação ao A Shenlong. missão deles Só é que- destruir a E até comentando aqui o que o Rob disse, a versão original do Tiamat, não a original, mas uma das versões do Tiamat, ele é baseado numa deusa da mitologia do Dragonlance, cenário de RPG,
a Takizis, uma dragão de várias cabeças. Então, Tiamat, ele é a Takizis. É uma mulher, sim, a versão é uma mulher. Tiamat que a gente vê no Caverna do Dragão é tipo uma versão masculina, nem é, né? É verdade. Porque ele tem Mas uma vozão. sobre as obras, tem mais alguma que vocês acham que mereça a gente fazer algum comentário, Gundam. alguma citação? Gundam tem que ser feito, Tem não o dá pra Voltron, fugir. Fala de Gundam. Tem um seriado do Voltron que, Não, fica que quieto, saiu do Gundam. Netflix. Gundam. E Ataque a um Titã também, que é Kaiju, né? Não, Será? eu acho que Ataque on Titan Não, é mas interessante um ponto que, assim, por mais que seja kaijus, a história do protagonista é muito voltada ao que tá sendo, ao que é mostrado nos Mecha. O protagonista normal vira um titã a partir de uma bosta que o pai dele fez. Pô, cara, Spoiler. foi tão... Enfim, mas vamos lá. No anime de Não tô dizendo 3 isso. anos atrás. Eu tô dizendo assim, é porque... Enfim, a gente chegou então a vários momentos dos kaijus e mechas, a gente encontra aqui então no mundo do nerd, que também vai além do que ser apenas um monstro dotado de, eu quero destruir tudo. Vai desde a comédia, vai desde a ação, vai desde a aventura. Eu acho que a gente pode agora encerrar esse segundo bloco, não é isso? E falar então o que a gente espera um pouquinho mais pra frente do terceiro bloco do mechas e kaijus. A gente comentou um pouquinho agora, mas a gente vai complementar agora no terceiro. Então, valeu! Today we are canceling the apocalypse! Então, o Gundam é um dos animes de mecha que foi mais consagrado no decorrer dos anos, porque basicamente já tem quase 50 séries dele, tudo iniciou para 50? Eu já tive quase de ver elas. Só por causa da temporada, é isso? Guerreiro. Então, iniciou... Você não teve coragem, você teve ócio. Exato. Mas então, tudo iniciou para poder tentar representar a questão da Segunda Guerra Mundial. Eu só queria fazer um fala. corte aqui rapidinho. Você assistiu 50 temporadas de Gundam e não viu The Walking Dead. Tá bom, vai, prossiga. Mas então, continuando. Tudo foi para poder representar a Segunda Guerra Mundial, onde uma raça superior, que no caso são os Space Nodes, representando o nazismo, estavam querendo acabar com a esfera terrestre, com os terráqueos, mostrando que as pessoas que vivem em colônia espacial são superiores aos outros. E o que acontece? O protagonista... Ocorre num futuro, então, né? É, no futuro. Ok. Bem futurista. E o protagonista acaba entrando no meio dessa treta, conseguindo o Gundam, que foi construído pelo pai dele, que no caso é um robô gigante, que ele controla por meio de um cockpit, e sai atacando terror contra a Zeon, que é esse grupo terrorista. Aí no decorrer da história, 51 episódios, acontece o que tem que acontecer, o protagonista ganha e assim vai continuando a guerra. E no decorrer das 50 temporadas não é somente voltado a isso. Eles recontam várias vezes com outros pontos de vista, cara, histórias. 50 temporadas não tem... do mecha em si, o Gundam não é só o robô, o robô. Ele é tipo como fosse o robô principal e também conta muito em relação à história de racismo, Mas o Gundam se torna não só uma nave também, né? Espacial. Também também tem muitos que viram naves espaciais. Mas o Gundam é um robô ou Gundam é a série de robôs? É a série de robôs, não? Tem um Gundam, que é o mecha principal, que é conhecido como Demônio Branco no meio da guerra. E que assim, é um tipo de robô dentro daquele espaço. Gundam é uma coisa que no caso são ditos como mobile suits, no caso trajes móveis. O Gundam é um dos trajes móveis, só que ele é um traje móvel especial. Tem uma variação que temos cada um, porque tem uma sua... cada um tem a sua própria função. Um é atirador, o outro é de ataque, o outro é de destruição em massa, e aí vai, não é isso? Exatamente. E o outro que a gente vai tratar agora é o Voltron, é um seriado muito antigo, eu não lembro se é live action ou se era animação. Era animação, né? Que o Netflix ressuscitou e é tipo o Power Rangers, assim. São 5 pessoas felizes, aí elas encontram tipo uma pedra debaixo de um buraco, aí descobrem uma energia alienígena e descobrem que existe o Voltron, que são tipo 5 Zords, assim, digamos, que são idênticos ao Power Rangers, e eles vão combater os alienígenas, que são os maus. Então, no caso, o filme dos Power Rangers copiou o Voltron? Talvez. É possível, né? Eu vou encerrar então também trazendo um exemplo aí do universo de campanhas de RPG. Para quem gosta de jogar RPG, tem uma aventura pronta da Jambô Editora,
né? Produzida pelo Cássaro, né? Pela galera, pelo Saladino, aquela galera, os brasileiros aí do universo do RPG. No universo de Tormenta é o Contracenal, é uma aventura pronta, é um livro, aventura, quem quiser jogar, fica aí a dica. Ele trata disso, dessa questão Essa dos não é a dica mechas. massa. Não é a dica massa, eu tô falando Ok. meio que do enredo. O vilão principal, ele pilota um grande construto, né? Ele tem uma cabine de comando, ele senta lá e ele comanda esse mecha pra poder atacar os reinos civilizados, e os aventureiros que participam dessa aventura têm que correr atrás de ferramentas pra poder botar de pé um outro robô, que seria o Coridrian, e tentar combater. Então, você, enquanto jogador de RPG nesse cenário, o que você vai fazer? Você vai viver personagens que vão tentar reunir elementos para construir um robô para combater um grande mecha, e no final da aventura termina com um embate gigantesco entre 2 mechas sendo controlados por jogadores. Eu recomendo, é um jogo extremamente interessante, tive a oportunidade de narrar, e é extremamente divertido, até porque é uma mecânica diferente, você vê os jogadores juntos, cada jogador controla uma parte do mecha, e é bem interessante isso. Enfim, Né? eles tentam Tem que ser retrazer aquela sincronizado. questão Da hora que isso. tinha no Super Sentai, isso, do cada um controlar com Cada um, os olhos, sim. de cada jogador ter sua função específica pra funcionar como um organismo só, né? Sim, e desafia os jogadores a tentar trabalhar em harmonia, Em porque harmonia, exatamente. eles controlam partes diferentes do mecha. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a ser dita? Ou a gente pode ir pra dica massa? Dica massa. Vamos na dica massa, então. Dica massa, Fala, então. galera. Que é a dica massa, Paulo? Não, a gente vai... Cada um vai dar uma dica de alguma coisa que acha legal. Vamos lá, Sandro, você. Então, a gente inicia agora... Pra dar uma ideia, Pois diga. não sejam óbvios. Vamos tentar não ser óbvio. Deixa eu mandar uma coisa assim. Não, tudo bem. Pode ser até óbvio, o Robin. Só ele. Não, né? Eu não tinha sou pensado em óbvio. nada também. Mas vamos lá. Pense em alguma coisa, mas não pense em tipo Power Rangers. Né? Pense numa coisa assim que é conhecido, mas Se souber. Se não souber, a gente não... se não souber, aí morre. Se não souber, pode morrer. Então pronto, a gente inicia agora o bloco da Dica Massa, onde cada um dos participantes vai passar para você, ouvinte, uma dica aí dentro desse universo Tokusatsu, desse universo de mecha e kaiju, para que você possa, né, se aprofundar um pouco. Fico também, assim, com o compromisso de que o Gabriel, o Luiz e o Andy, eles nos passem uma listagem dos animes que foram citados pra gente colocar na legenda do cast, para se as pessoas tiverem curiosidade de acompanhar, né, a gente coloca lá para você fazer uma pesquisa breve dos filmes e dos animes que a gente citou aqui. Então, queria começar com vocês. A dica massa podia ser Sandro. Minha dica massa é um jogo do PlayStation 1, Xenogears, né? Galera, jogo RPG de estratégia que você controla os robozinhos lá, é bem legal. Massa, Rob. A minha dica massa é Changeman. Nunca tinha visto, O né? Esquadrão Super Sentai, né? Não, mas eu nunca tinha tudo bem. tinha visto, eu tinha feito lá uma pesquisa, mas enfim. Encontrou os Changeman, né? Pois é. Cara, eu assisti Changeman. Eu lembro que o Changeman tinha a Change Mermaid, né? A sereia. O Change Pegasus. Griffon. Change Pegasus. Eles são baseados... os Power Rangers, só que baseados em animais mitológicos. Enfim, eu vou ver, espero também Power que vocês Rangers do vejam. Zodíaco. Então, sua dica, Changeman. Changeman. Gabriel. Eu vou indicar Tengen Toppa Gurren Lagann porque é um anime muito foda e tipo, não é tão conhecido assim e é do mesmo estúdio do Evangelion e tem a mesma sacada de Evangelion, esse psicológico e tal. E é massa. Só fala o nome devagarzinho de novo. Tengen Toppa Gurren Lagann. Show. Isso é em alemão, né? Olha lá, Andy. Eu vou indicar um anime chamado Nobunaga Zafou, que é sobre épocas de samurais com mechas. Com Max. Tudo bem, É ok. muito foda. Recomendo. Então, o Andy e o Gabriel são os mais envolvidos com essa questão do anime. Se você é fã, siga o conselho dos caras, que provavelmente vai estar certo. E Luiz. saindo um pouquinho agora a parte do anime, questão do Tokusatsu, acompanho o Black Kamen Rider. Só que esse é o Black Kamen Rider, no caso, são dois, tem o Black e o RX, que se passaram aqui Sim. agora, que acompanha realmente, quem não teve a oportunidade, veja, é uma evolução realmente do que foi a temática, e como um Metal Hero envolvido também com o mundo dos Kaijins e Kaijus. Só complementando, não assistam Kamen Rider de Keido. Esse foi uma porcaria, não vejam. Ok. Eu queria dizer agora porque Kamen Rider, assim como o Gundam, ele tem várias... Não sei, mas é porque... Não, o pessoal fica Não, calma aí, ciente tá dos falando por ouvintes. 20 anos. Existem várias temporadas e mudam de acordo com a temporada. Pode ser um herói diferente, um mundo diferente, um conceito São diferente. antologias, né? Como se fosse São um Gundam, antologias. como se fosse um Black Mirror, sempre um episódio diferente do outro. Esse esquema também. São, ok. E eu vou fechar com a minha dica massa de hoje também. Eu vou recomendar pra vocês um livro de RPG, um cenário, na verdade, do cenário de Mutantes e Malfeitores. Indico pra você o Mechas e Monstros. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui original.
Correção, indico pra vocês o livro Mecha e Mangá, tá? Do cenário de RPG Mutantes e Malfeitores. Fica a dica pra você, se você gosta de jogar RPG, se você gosta dessa cultura de anime, se você gosta de mecha e mangá, você pode pilotar um mecha, interpretar um piloto de mecha, né? Ter o seu próprio mecha jogando Mutantes e Malfeitores através desse livro. E ainda pode até brincar de imitar os robozinhos. Sim, então é isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Fechou, galera. Agradeço então a paciência de vocês de nos escutar até agora. E espero ter contribuído com alguma coisa, com curiosidades. E acompanhe nossas redes sociais que você vai ter mais notícias sobre esse tipo de conteúdo. Valeu, galera. É nóis.